Os raios da força, também conhecidos como relâmpagos da força, ou relâmpago Sith, ou raios sombrios, ou raios Sith, ou relâmpagos sombrios, ou... Basicamente, o raio da força é uma habilidade que os sensitivos à força, que são poderosos com o lado sombrio, podem usar canalizando seu ódio em uma energia mortal que é disparada através dos seus dedos. Normalmente essa habilidade é mais usada para tortura, mas dependendo da intensidade, ela também pode desfigurar e até mesmo matar. Existem algumas variações dessa mesma habilidade, como o raio em cadeia, que envolvia uma explosão de raios que se espalhava do primeiro alvo para todos aqueles ao seu redor. Assim como também existem cores diferentes para cada uma dessas variações e níveis de poder diferentes. Lembrando que essa classificação de poder não é 100% oficial, até onde eu vi não tem nada que determine canonicamente qual raio é mais forte do que o outro. Mas ainda assim, dá pra ter uma boa noção com o que a gente tem de conhecimento do Legends, e é claro, questões lógicas, como a teoria das cores e principalmente os próprios usuários que utilizam esse poder. Assim a gente traça um paralelo seguindo o quão poderosos eles são e o que cada cor significa para cada personagem que possui essa habilidade. O que, ok, pode não ser lá a explicação mais incrível que existe, mas é muito melhor do que uma explicação tipo: Guys, este raio verde é mais forte do que o vermelho. Porque sim. Por exemplo, vamos começar pelo Conde Dooku. Ele possui o raio azul claro, que seria a forma mais básica dessa habilidade. Esse raio da força causa imensa dor e até mesmo a morte, dependendo da quantidade de tempo que a vítima seja exposta a essa habilidade. Porém, ela ainda pode ser bloqueada facilmente com o sabre de luz e até mesmo redirecionada como o Mestre Yoda fez. Ou seja, apesar dessa habilidade ser poderosa, ela não chega a ser tão poderosa quanto outros raios, como o do Palpatine, da mesma forma que o Dooku não era mais poderoso do que o seu mestre. Agora, a cor azul é normalmente associada ao frio, passividade, calma, isolamento, mas principalmente a tristeza e a melancolia. O que combina com o fato do Dooku, em alguns momentos específicos, apresentar ter uma profunda tristeza, uma melancolia que ele carrega consigo. Provavelmente a culpa por ter falhado com seu aprendiz, Qui-Gon Jinn. Queria tanto que ele estivesse vivo. Me ajudaria muito agora. E se não me engano, a Rey também usou esses mesmos raios em Rise of Skywalker. O raio azul escuro com tons de roxo foi usado pelo próprio Palpatine e é uma versão mais desenvolvida, poderosa e intensa do que os raios do Dooku. Esse tipo de raio não é tão facilmente desviado por um sabre de luz, tanto que o Mace Windu mal conseguiu se defender direito, mesmo usando a sua técnica de Vaapad. O Mestre Yoda teve facilmente o seu sabre de luz arrancado da sua mão como se não fosse nada, e mesmo usando aquela mesma habilidade de absorver e redirecionar os raios, ele ainda teve uma grande dificuldade em se defender contra os raios do Palpatine. A cor roxa geralmente é usada para reforçar a ideia inconsciente de fantasia, sonho, ilusão e algo místico, o que a gente pode interpretar como sendo uma forma de deixar a presença do Palpatine ainda mais misteriosa e além da nossa compreensão. É claro que você pode dizer que o tom roxo é mais uma característica de corrupção da força do que um sentido muito transcendental assim, mas não dá pra negar que nessa explicação tudo fica muito mais interessante, já que a gente cria essa imagem mística do Palpatine como sendo o ser mais poderoso que existe, que contém um conhecimento que vai muito além do que ele aparenta ter. E é claro que hoje em dia a gente tem um background muito melhor e muito maior dele por causa dos filmes, séries e até mesmo dos quadrinhos, mas eu acho muito válido considerar que antigamente as únicas coisas que nós sabíamos sobre ele estavam presentes no episódio 5 e 6. Palpatine era uma figura bastante misteriosa nessa época, todo mundo falava o quão poderoso era o Imperador e ficava claro o quão temido ele era. Tipo, se até o Darth Vader tem medo do Imperador, então é óbvio que o poder dele é gigantesco. Você não conhece o poder do lado sombrio. Eu tenho que obedecer ao meu mestre. E vale lembrar que foi no episódio 6 que essa habilidade teve a sua primeira aparição e foi introduzida no universo de Star Wars. Então eu acho justo essa explicação da cor combinar com Palpatine. Tipo, sei lá, tem algo mais místico do que você começar a soltar raios do nada no seu inimigo? O raio verde foi usado pela Mãe Talzin e foi introduzido na série animada A Guerra dos Clones. Esse tom é completamente único, assim como o do Icoro espiritual, que também é conhecido como Águas da Vida, que era usada pelas Irmãs da Noite em seus feitiços. Infelizmente não existem tantas informações sobre esse tipo de variação, tirando o básico do básico, mas mesmo assim, ela era poderosa o suficiente para enfrentar o próprio Palpatine. Então sim, esse raio era tão forte quanto ou até mais forte que os raios do Palpatine.
O verde, obviamente, é uma cor mais usada para representar a natureza, algo que seja natural, e também pode ser associada à imaturidade, perigo, ganância e poder. O que combina muito com a mãe Talzin, já que durante as Guerras Clônicas, ela estava sempre atrás de mais e mais poder, chegando a fazer uma aliança com o Palpatine e com o Dooku durante um certo período de tempo. Literalmente uma ganância por poder que acabou resultando na sua ruína. O raio amarelo foi usado pelo Darth Momin, um Lord Sith que teve a sua primeira aparição na HQ do Darth Vader de 2017. Basicamente, o Momin, além de ser um baita conhecedor do lado sombrio, também era um escultor, ou pelo menos ele se considerava um. Ele tinha um objetivo pessoal de criar uma obra de arte em homenagem à Força, a sua maior obra-prima para o lado sombrio. Então ele construiu uma arma chamada de Grande Motor, que era alimentada através dos raios da Força, com poder suficiente para obliterar uma cidade inteira e desacelerar o tempo, para prender as expressões de horror e a essência da dor dos habitantes da cidade, fazendo com que eles sofressem pela eternidade, criando assim um destino pior que a própria morte. E esse era o diferencial da sua arma. O amarelo pode significar ingenuidade, loucura, e na cultura oriental é bastante associado à vingança, sendo essa uma das principais motivações do Momin durante a HQ do Vader. Fica bem claro que ele deseja se vingar de todos os Jedi por terem destruído a sua maior obra de arte, o seu grande tributo para o lado sombrio, e consequentemente terem negado o seu destino. Mesmo que ele não fale isso com todas as letras, sem falar que várias vezes durante a HQ ele é tratado como louco, e a cor amarela está sempre muito presente nessas cenas. O raio vermelho é o mais poderoso dos 4 raios anteriores, que só podia se manifestar pelos indivíduos mais poderosos, tanto que até o momento apenas 2 pessoas conseguiram usar essa variação. O Filho, que é a manifestação do próprio lado sombrio, sendo praticamente um deus, e o próprio Darth Vader, como é mostrado na própria HQ canônica de 2017, na 25ª edição. Essa HQ mostra a continuação dos eventos após o Vader entrar no Mundo Entre Mundos de Mustafar. Ele enfrenta diversos mestres Jedi e mata cada um deles, um por um. Em seguida, ele sobe até o topo do templo e encontra o Palpatine em seu caminho, o impedindo de alcançar o seu objetivo. E nesse momento, ele usa os raios da Força contra o próprio Palpatine, que não consegue se defender de forma alguma e acaba sendo ainda mais desfigurado e é literalmente transformado em cinzas. A cor vermelha pode ser tanto associada à paixão e ao amor, como pode ser associada à violência, raiva e o poder. Tipo, são 2 coisas completamente opostas, mas que ainda são representadas pela mesma cor, o que combina perfeitamente com o arco do Anakin. Ele só caiu pro lado sombrio da Força por causa do poder, o poder que ele precisava para salvar a única pessoa que ele mais amou, mas que no fim, apesar dos seus esforços, tudo que ele causou foi dor, morte e destruição, não sobrando mais nada para amar. E sim, eu sei que tecnicamente todas as cores que eu citei também são nessa mesma vibe, elas têm coisas opostas, mas assim, não é exatamente nessa intensidade. O amor e raiva são 2 sentimentos muito poderosos, então eu acho que vale a pena destacar eles dos demais. E assim, depois do raio vermelho, teoricamente tem o do Palpatine do episódio 9, entre muitas aspas, o mais poderoso de todos, porque ele derrubou todas as naves do espaço e blá 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 blá. Mas honestamente, eu não me importo, e ainda considero o vermelho mais forte porque ele foi utilizado praticamente por um deus. Patamar esse que o Palpatine não conseguiu alcançar, apesar de todo o seu poder. De qualquer forma, essa é só a minha opinião, então já aproveita e me diz aí, pra você, qual o raio mais forte na sua opinião. Aproveita, deixa um comentário aí e vamos debater sobre isso. Enfim pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever caso não seja inscrito, e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e que a Força esteja com vocês.